Olá, meus amores, sejam muito bem-vindas ao terceiro episódio de Pergunta à Cris. Seja muito bem-vinda aqui ao meu canal. Se ainda não sabes quem eu sou, meu nome é Cristina Figueira, sou especialista em medicina natural e integrativa e estou aqui para te ensinar como cultivar no teu filho uma imunidade guerreira, livre de químicos e com resultados nas primeiras semanas. Então, eu recebo inúmeras perguntas todos os dias nas minhas redes sociais e muitas delas até são parecidas umas com as outras. São as mães que querem muito ter filhos que crescem saudáveis, que se querem livrar dos químicos, das bombas respiratórias, das idas constantes aos médicos e aos hospitais. Então eu fiz este programa aqui no YouTube, onde eu respondo a estas perguntas e onde eu partilho alguns conselhos para te trazer alívio às tuas questões e aos teus problemas e ao mesmo tempo também para que tu possas encontrar apoio e não te sentir sozinha nesta caminhada de criar filhos com uma imunidade guerreira. Então, antes de começar, quero-te fazer um pedido muito especial. Partilha este vídeo, partilha com amigas, com outras mães que tu conheças, com pessoas que possam interessar-se por este tema e que um dia mais tarde, de certeza, te vão agradecer muito por teres partilhado. E não te esqueças, é verdade, não te esqueças, eu partilho todas as semanas 2 vídeos, então subscreve aqui o canal e clica no sininho para seres notificada sempre que eu postar algum vídeo e poderes acompanhar tudo aquilo que aparece por aqui em termos de conteúdo. Então vamos lá começar. O meu filho tem manchas avermelhadas e a pele áspera. O que é que pode ser? Independentemente do aspecto específico, todas as questões da pele são muito importantes de observar porque elas vão dar sinais de problemas internos que a criança pode ter. Então, até mesmo a pele atópica, eczema, psoríase são manifestações de problemas de saúde mais profundos que estão a acontecer no interior do corpo, no interior do organismo. E quando a pele é tratada com fármacos, com medicamentos, continua igual. Desaparece aquele problema da pele, ou seja, o aspecto da pele melhora, mas a pele fica ainda mais intoxicada e as causas do problema continuam lá e, portanto, continuam a causar inflamação no organismo, ainda que isto não se veja. E, portanto, é silencioso e torna-se muitas vezes ainda mais perigoso. E o que é que a pele te diz? A pele mostra-te que pode haver toxicidade no ambiente da criança, alimentação incorreta, tratamentos químicos que desequilibram a saúde e o microbioma da criança, stress e fatores emocionais que estão a diminuir a imunidade, falta de energia vital e um histórico de saúde e tratamentos médicos do passado que podem ter tido também uma interferência na saúde geral e na saúde da pele. E tudo isto que eu enumerei agora pode ser um conjunto ou apenas alguns destes fatores, mas estes são os principais fatores importantes a observar no caso dos problemas de pele. Então, uma ou várias destas causas podem ser a causa do problema de pele do teu filho e no programa Imunidade Guerreira eu mostro e ensino como é que tu podes descobrir exatamente qual é a causa da doença do teu filho ou do problema de pele do teu filho. No caso dos fungos e dos vírus na pele, eles podem causar uma inflamação, mas a vulnerabilidade imunitária que permite que estes vírus e que estes fungos se apoderem do organismo vem também destas causas que eu tive a enumerar aqui. Então, o que é que tu podes fazer? Manter a pele hidratada com produtos naturais, produtos simples, que tu percebas quais são os ingredientes, conheças todos eles e seja uma lista bem curta, ok? E fazer um diário alimentar para perceber quais são os alimentos que podem estar a irritar a pele do teu filho
e, desde logo, eliminar o açúcar completamente. Isto são assim 3 coisas importantes: hidratação, fazer um diário alimentar, eliminar o açúcar completamente. Na medicina integrativa, tu tens várias soluções, como por exemplo a homeopatia, os tratamentos naturais, que usamos muito no programa Imunidade Guerreira, e o mais importante que eu ensino a fazer lá também é a eliminação das causas de inflamação. Ou seja, não importa só tratar, mas é importante conseguir fazer esta eliminação das causas, porque quando não eliminas as causas, o problema volta sempre, está sempre a retornar. Então, eliminando as causas, tu eliminas a doença completamente. Então, a nossa segunda pergunta: os florais usados na homeopatia podem causar algum tipo de dependência? Então, primeiro que tudo, a terapia floral não é exatamente a homeopatia, embora a sua atuação seja um pouco parecida. A homeopatia atua em todas as dimensões do ser, portanto, no físico, no energético, no espiritual, no psicológico, enquanto que a terapia floral vai atuar nas emoções, a nível energético, mas impacta apenas as emoções. E a terapia floral então atua a nível energético, são usadas flores, portanto os tratamentos são todos à base de flores, e estas flores elas modificam as propriedades da água. O que acontece é que, como o nosso corpo tem uma grande percentagem de água, quando esta água já modificada pelas flores entra no nosso corpo, vai modificar também as nossas propriedades internas do nosso organismo. Por isso, altera a nossa constituição, melhorando a nossa saúde emocional. O álcool, que é utilizado nos tratamentos florais, é uma forma de conservação e é a única forma de conservação que não interfere nas suas propriedades terapêuticas. Mas, na forma diluída em que nós usamos os tratamentos florais, o seu conteúdo alcoólico é 0. Então, eles podem ser usados na gravidez, podem ser usados no recém-nascido, nas crianças, sem problema nenhum. Não vão viciar, não vão causar nenhum tipo de dependência e não são como os medicamentos químicos que vão bloquear certos neuroreceptores, causam dependência, têm efeitos secundários muitas vezes a longo prazo que surgem anos depois e já nem consegues muito bem relacionar. Neste caso, os resultados da terapia floral são muito gentis, muito subtis e perduram no tempo. Ou seja, quando tu conquistas um resultado com a terapia floral, já não voltas atrás, ok? Não precisas de continuar sempre a usar aquele tratamento para manter esse resultado. Tu vais conquistar o resultado e ele perdura no teu organismo, ok? No programa Imunidade Guerreira, tu aprendes a preparar a fórmula floral para cuidar das emoções das crianças e dos adultos também, mas aprendes a usar os florais certos para cada pessoa, ou seja, quais os tratamentos florais que batem certo com as características dos teus filhos e com as tuas, se tu desejares usar também a terapia floral. E esta ferramenta ela pode ser usada a longo prazo sem nenhum tipo de efeito colateral, efeito secundário ou dependência, e é uma ótima forma de desenvolvimento pessoal. É maravilhoso daquilo que se pode conquistar com algo tão simples como um remedinho à base de plantas. Remedinho é como os meus filhos dizem, é a palavra que eles usam. A nossa terceira pergunta: como podemos saber se a criança está com algum parasita intestinal? Isto é muito comum e é uma dúvida muito persistente, até porque o diagnóstico clínico é empírico, ou seja, baseia-se apenas nos sintomas. Não há algum tipo de testagem habitualmente que te vá dar a certeza de que há uma parasitose. Então, quais são assim os principais sintomas, os principais indícios que podem levar ao diagnóstico de parasitas? Os parasitas podem causar gases,
inchaço abdominal, uma dor ou comichão no ânus, uma camada esbranquiçada à superfície dos olhos, uma camada branca espessa sobre a língua e um cansaço extremo. Muita atenção que estes sintomas também podem ser causados por várias outras coisas, ok? E como normalmente não é feito um teste, o diagnóstico clínico é baseado nestes sinais, nestes sintomas, então tanto pode ser como não ser uma parasitose. Uma nota importante: os parasitas não se transmitem entre animais e pessoas, ok? A transmissão é bem mais habitual entre crianças por causa da sua proximidade e por vezes porque elas têm maior vulnerabilidade do seu sistema imunitário, porque andam mais vezes doentes, consomem mais medicação, mais antibióticos, mais medicamentos, etc, etc. A desparasitação, tanto nos adultos como nas crianças, prejudica o microbioma, a nossa flora intestinal, e baixa a imunidade. E não é necessária por rotina. Ou seja, de tempos a tempos desparasitar só porque sim. Não é necessário fazer isto e até pode ser prejudicial à saúde. Em caso de parasitose, há tratamentos, medicamentos homeopáticos e outros tratamentos naturais que tu podes usar para eliminar os parasitas, ok? Portanto, a necessidade desparasitante não é muito necessária. Depois, um estudo testou isto e comprovou que as sementes de papaya eliminaram os parasitas em 23 de um total de 30 indivíduos. O uso destas sementes, se for regular, é muito mais eficaz do que apenas só depois de se saber que se tem parasitas ou de se desconfiar. Então, uma utilização regular, mesmo sem suspeitar, pode ser benéfica por prevenção e vai-te ajudar a tomar conta da saúde intestinal deste ponto de vista dos parasitas. As sementes de papaya não têm qualquer efeito colateral ou secundário, não causam qualquer tipo de questão ou problema de saúde e, portanto, podem ser consumidas à vontade. No âmbito da prevenção da parasitose também, a alimentação é muito importante. Por um lado, para evitar que nós fiquemos mais suscetíveis aos parasitas, por outro lado, para que os alimentos que nós consumimos não vão dar melhor nutrição aos parasitas, porque isto vai permitir que os parasitas realmente se apoderem e estejam confortáveis no nosso organismo. Então, é habitual que após uma desparasitação haja uma reincidência e isso está bastante ligado à alimentação e a alguns hábitos de vida. Então, como é que nós podemos, através da alimentação, não criar o habitat ideal para os parasitas no nosso organismo e fazer com que eles não tenham vontade de se fixar no nosso corpo? Essencialmente é isto. Então, primeiro que tudo, evitar os açúcares, os alimentos processados e as farinhas, porque aumentam sempre as probabilidades de ter uma parasitose e dificultam a eliminação destes parasitas. E depois, incluir muito boas quantidades de ervas aromáticas e especiarias, sementes de abóbora na nossa alimentação e cúrcuma, que também é uma especiaria, mas esta em especial é muito boa para lidar com os parasitas. Na Índia, por exemplo, a alimentação é muito pensada para evitar a parasitose, porque é muito, muito, muito comum. Então, a cúrcuma, ou como nós lhe chamamos aqui em Portugal, o açafrão das Índias, é, por excelência, uma especiaria que vai contradizer os parasitas. Portanto, vai criar um habitat que os parasitas não gostam e não vão querer permanecer no organismo. Antes de eu passar à próxima pergunta, queria te pedir para fazer um like aqui no vídeo, se ainda não fizeste, e se gostaste deste conteúdo e ainda não partilhaste,
partilha também. Quarta pergunta: como é que eu posso tratar a tosse persistente do meu filho? Estou farta desta tosse, estou exausta. Então, a tosse persistente é um problema muito comum nas crianças, nos adultos um pouco também, mas muito mais nas crianças. Mas é importante saber que a tosse por si só não é o problema, ok? Ela é um sintoma e é um sintoma que nos indica que há inflamação no organismo e que devemos procurar as causas desta inflamação para as podermos eliminar e dessa forma eliminar a inflamação completamente do organismo. Alguns fatores, entre outros, que podem estar a piorar a tosse são toxicidade no ambiente da criança, alimentação incorreta e baixa energia vital ou falta de energia vital. Como é que tu lidas com isto? Os pilares do método de imunidade guerreira, eles mostram-te para onde é que tu deves olhar, onde é que tu deves ir à procura destas causas de doença e de inflamação e como deves fazer a eliminação das causas. Fazendo a eliminação, o organismo desinflama e a tosse desaparece. E é muito importante compreender que se a tosse persiste, então a causa da tosse persiste também, ou seja, não foi eliminado o causador da inflamação. Os tratamentos convencionais, os fármacos, não tratam a causa da inflamação também e, portanto, acabam por ou causar uma tosse persistente ou recaídas um pouco mais tarde, em que volta a tosse e eventualmente pode haver uma inflamação pulmonar, ok? Isto porque a tosse desaparece com esses produtos, mas a inflamação fica lá e, portanto, quando a inflamação fica, é natural que os sintomas regressem e às vezes até regressam piores, porque a inflamação ficou lá latente em desenvolvimento no organismo. Ao aplicar os pilares do método de imunidade guerreira, tu consegues identificar a causa, eliminá-la e dessa forma a inflamação desaparece e a tosse finalmente desaparece também. Os 3 pilares do método mais relacionados com a tosse persistente são normalmente a saúde ambiental, como eu já te falei, em que tu vais verificar a toxicidade no ambiente da criança e eliminá-la. São a alimentação instintiva, em que nós modificamos a alimentação para que ela não seja inflamatória para a criança e que a criança desenvolva ou reavive o seu instinto que lhe diz o que é que lhe faz bem, o que é que lhe faz mal nos alimentos, e a energia vital. A energia vital, nós vamos essencialmente aumentar a energia que o organismo contém e esta energia é um estoque que pode estar sempre a crescer ou que pode diminuir e que nos ajuda a lidar com a doença, portanto ajuda o nosso corpo a curar. Quem tem menos energia vital vai ter mais dificuldade em curar. Quem tem muita energia vital vai curar facilmente e rápido. E quando tu aplicas este conhecimento, estes pilares da imunidade guerreira, tu começas a ver os resultados logo nas primeiras semanas. Então é muito importante agir na causa da doença e não tentar procurar este tratamento, o outro produto, isto e aquilo, quando na verdade aquilo que está a causar a inflamação e a tosse continua lá, junto da criança, de forma persistente, a pô-la doente todos os dias. O objetivo deste vídeo é trazer aqui à luz um dos assuntos mais importantes da tua vida, que é a saúde dos teus filhos, e se tu queres realmente cultivar uma imunidade guerreira, livre de químicos, com resultados nas primeiras semanas, então subscreve aqui o canal, aciona o sininho, ativa o sininho, para não perder as notificações e seres avisada dos próximos vídeos que eu colocar aqui. Vejo-te para a semana que vem. Muito grata por teres
ter estado aqui a assistir. Faz as suas perguntas se assistires mais tarde e para a semana cá estarei no mesmo dia à mesma hora. Bye bye!